continuar falando a respeito do tempo no Brasil e sobre a previsão do tempo para este final de semana, nós conversamos agora com a Noeli Brito, que é meteorologista da Climatempo. Oi, Noeli, bom dia para você. Um ótimo dia para você e a todos. Noeli, tem muita gente que está reclamando, principalmente aqui na região sudeste, no sul do país, da continuidade dos dias chuvosos. Nós, há pouco, fizemos também o nosso questionamento Exato. Aqui, né? Existe uma previsão de continuidade disso? Como é que vai ser? Sim, a expectativa, a nossa previsão da Climatempo realmente era que outubro seguisse com um tempo mais nublado, com condições de chuva e temperaturas amenas para o sudeste, especialmente para o estado de São Paulo, e essa previsão se mantém, né? Devido à passagem de frentes frias frequente, essa nebulosidade se mantém e também as temperaturas ficam mais amenas por conta da nebulosidade e também da massa de alta polar que segue a frente fria, ela acaba também deixando as temperaturas mais amenas. A tendência até o final de outubro e começo de novembro ainda é de tempo com condições para chuva e com temperaturas mais amenas. Isso começa a mudar, essa chave começa a virar a partir de meados de novembro para dezembro. Noeli, a gente acompanhou também no sul do Brasil muita chuva nos últimos dias, principalmente no estado do Paraná, né, inclusive causando uma série de transtornos. Como é que fica o tempo no sul do Brasil nesse final de semana? Qual é a expectativa que nós temos aí para o sul como um todo, hein? Bom, a região sul, como você adiantou, Nonato, foi palco aí de muitos temporais, sobretudo no estado de Santa Catarina e do Paraná, onde houveram muitos estragos, inclusive em lavouras de milho em Santa Catarina, teve agricultor que perdeu toda a sua lavoura de milho, de soja, e agora, para esse final de semana, a gente tem aí a expectativa de tempo firme em boa parte da região sul do Brasil. Para hoje, o sábado, ainda há expectativa de alguma chuva na faixa sul do Rio Grande do Sul, também no litoral sul gaúcho, no litoral norte gaúcho e também no litoral do Paraná. Mas são chuvas sem nenhum alerta, tá? A expectativa agora, a tendência, já pegando esse gancho aí para a região sul do Brasil, é que o tempo fique firme não só no final de semana, mas também na próxima semana. Essas chuvas que vinham atingindo bastante o centro-sul do Brasil, então os estados aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o Mato Grosso do Sul e também o estado de São Paulo, essa chuva começa a migrar mais para o centro-norte do país. Então a tendência a partir de agora é que esses temporais comecem a atingir mais o centro-norte do país, pegando aí áreas de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e também a região norte e a região nordeste também, já adiantando isso, que a região nordeste vem tendo uma primavera mais tranquila em relação às chuvas, né? Tem chuvas leves de até moderada intensidade, mas sem alertas até agora. E aí na próxima semana essa chave começa a mudar e os temporais também devem atingir o nordeste brasileiro. Noeli, Tainá Farfan falando agora com você aqui de Brasília, já que eu estou aqui na capital federal, eu já vou puxar aqui para o centro-oeste. Você estava falando de muita chuva nos últimos dias ali na parte sul do país. E aqui em Brasília a gente viveu dias até quase que de seca, assim, não estava chovendo em uma época que é muito chuvosa aqui em Brasília. Parece que agora a chuva está chegando e deve ficar, mas o que explica, já em outubro, a chuva ainda não ter chegado e ficado por aqui realmente, aqui na capital? A gente está com um padrão esse ano diferente, né? A gente está sob a influência do fenômeno Laninha e a gente acaba tendo algumas alterações aí de padrão nas diferentes regiões do Brasil. Então a gente acaba tendo chuva em algumas regiões, menos chuvas em outras regiões, por conta aí de influências do Laninha e também de alguns bloqueios que nós tivemos ao longo desse ano. A gente acabou tendo aí déficit de chuva em algumas regiões, como o centro-oeste do Brasil, e excesso de chuvas em outras, como o sul do Brasil. Mas agora, como você mesmo adiantou, a gente tem essa migração das chuvas, né, para o centro-norte do país, e a expectativa de chuva, inclusive, de alerta para temporais para amanhã já para o Distrito Federal. Noeli, eu queria aproveitar, já que a gente falou da região sul, também a respeito da faixa litorânea. Chama muito a atenção uma notícia, agora de ontem para hoje, da formação de um degrau na cidade de Balneário Camboriú, na praia. Eles fizeram um alargamento da praia há cerca de 10 meses, aumentando a extensão que era de 25 para 70 metros e recentemente teve essa queda da faixa de areia. A prefeitura disse que isso era esperado nesse intervalo próximo de um ano e justificou as ondas fortes como causa deste degrau.
Isso é característico dessa época, um mar mais bravio, e isso se estende a todo o litoral brasileiro, uma vez que a gente está trazendo esse cenário de instabilidade do tempo? Na verdade, é uma situação pontual que está acontecendo lá em Balneário. Primeiro que eles estão como você falou, eles estão trabalhando na praia, lá, né, nessa área, nesse banco de areia, mas também a questão das ondas fortes que aconteceram por lá acabou impactando. Na verdade, toda essa faixa litorânea do sul do Brasil acaba sendo impactada quando nós temos aí ciclones extratropicais, frentes frias passando pela costa do estado e que geram fortes rajadas de vento e agitação marítima. O mar acaba subindo bastante, né? Ondas aí de 2,5 metros, 3 metros e meio, e acaba tendo algum impacto, sim, nesse sentido também. Agora, Noeli, falando em litoral, vamos para o Nordeste brasileiro. Normalmente a gente só fala de calor, né? De tempo bom, aquela coisa toda, solzão. Para quem pretende visitar o Nordeste, para quem mora no Nordeste também, qual é a expectativa que a gente tem aí? Tem chuva prevista? É só calor mesmo? Como é que está a previsão para lá? Tem chuva sim, Nonato. Eles vêm enfrentando aí um tempo seco, né? Especialmente o interior do Nordeste brasileiro, mas essas chuvas já estão começando a avançar aí pelo Maranhão, interior da Bahia, ainda de forma tímida, ainda com baixos acumulados, é uma chuva mais leve e ao longo do litoral também, mas no domingo, amanhã, já a expectativa de uma chuva mais forte, mais intensa no litoral sul da Bahia. E a partir da segunda-feira, sim, a gente vai ver essa chuva se intensificando aí em várias áreas do Nordeste brasileiro, inclusive em áreas do interior, não só do litoral. Na segunda e na terça-feira a gente vai atualizando vocês também. Noeli, a gente fala muito aqui, inclusive com vários meteorologistas, eles citam esse fenômeno, né, que é o Laninha. E você citou agora também como ele impacta o clima aqui no Brasil como um todo. Queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa o que causa esse efeito e por quanto tempo ele vai continuar impactando, né? E por que ele tem uma dimensão tão grande aqui. O Laninha é o resfriamento anômalo, né, ou seja, fora do padrão das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial na sua porção central e leste, ou oriental, como a gente chama também. Então, quando as águas ficam resfriadas além do normal por lá, a gente denomina de Laninha, que é o contrário do El Niño, que é quando as águas estão mais quentes. Então, o padrão de circulação global, ele muda, e essa circulação impacta diretamente, não só no Brasil, tá? Mas a nível global mesmo. O regime de precipitação, o padrão de precipitação muda, as temperaturas mudam. Aqui para o nosso país, por exemplo, a gente já viu vários impactos esse ano no Nordeste brasileiro. Aumenta as chuvas por lá no litoral, inclusive nós tivemos chuvas, acho que vocês lembram disso, né? A gente falou bastante aqui na CNN sobre isso, as chuvas acima da média climatológica em toda a costa leste do Nordeste brasileiro, assim como também chuvas acima da média lá em Manaus, lá no Amazonas, que acabou aumentando aí o Rio Negro, ficou acima da cota de inundação severa e tiveram vários problemas. Então ele acaba impactando o regime de chuvas por conta dessa circulação que muda o padrão globalmente, né? Inclusive aqui no Brasil também. Então a gente acaba tendo mais chuvas em alguns lugares e menos chuvas, como é o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele acaba sendo impactado com o déficit de chuva. A gente teve aí, né, alguns períodos no Rio Grande do Sul com pouca chuva, embora Santa Catarina, Paraná estivessem chovendo, mas o Rio Grande do Sul ficou com pouca chuva, então também é um reflexo do Laninha. Noeli, rapidamente, norte do Brasil, como é que fica o tempo? Bom, na região norte do Brasil, Nonato, os temporais ainda persistem entre Rondônia, Acre e o Amazonas. Nas demais áreas também há condições para pancadas de chuva, mas não tão fortes quanto nessas áreas. Tá certo. Noeli, obrigado. Bom fim de semana para você. Até a próxima. Um ótimo final de semana a vocês e a todos. Abração. Obrigada.